graça e paz. Vinho novo em odres novos. Esse terceiro encontro de lideranças realizado pelo Sínodo de São Paulo veio num momento muito oportuno, porque vai tratar de assuntos importantes para os tempos atuais. Já se fala em revitalização por um bom tempo, mas como secretário nacional, creio que é a primeira vez que nós estamos tendo um privilégio, um tempo, de falarmos de uma forma mais abrangente sobre o que nós temos trabalhado dentro dessa realidade junto ao trabalho feminino. Mas antes de nós falarmos sobre o assunto que é pedido, nós queremos nos apresentar. Relatar a nossa trajetória na igreja local e no trabalho feminino, porque a minha igreja local é a minha carta. Eu sou ovelha do pastor João Getúlio Sobjac. Na igreja local, nós trabalhamos como missionária, somos conselheiras e pertencemos também à equipe de educação cristã. E, é claro, sou sócia da SAF. Nós temos procurado, quando sair em missão, nunca sairmos sem falarmos com o nosso pastor e pedir que ele orar por nós sobre aquilo que nós vamos fazer fora da igreja. Porque quando nós estamos lá fora, nós não estamos soltas, nós estamos apegados a uma igreja local onde nós saímos para servir fora dela. E antes de gravar esse vídeo, o meu pastor orou por mim. Então eu quero passar aqui para vocês a nossa trajetória de liderança, porque nem todos conhecem a Niraci, a secretária nacional do trabalho feminino. Nós somos por várias vezes presidente de SAF, várias vezes presidente de federação, várias vezes presidente de sinodais, inclusive fomos presidente da Sinodal Meridional, quando abrangia toda a região sul. E para nós é um privilégio quando nós olhamos para o trabalho feminino a nível nacional, o quanto que ele cresceu. Hoje ele está em toda a parte do Brasil de forma organizada através de sinodais e federações. Outra coisa também que nós queremos colocar é a nossa trajetória dentro do trabalho feminino a nível nacional. Fomos secretária de atas quando a Eunice foi presidente. Fomos presidente da Confederação Nacional, mas ao terminar o nosso mandato, a pedido do nosso conselho, da nossa igreja local, nós voltamos para casa e nós assumimos uma congregação num dos bairros da cidade, onde nós ficamos 4 anos trabalhando ali, até que ela se organizasse em igreja. Voltamos novamente a participar dos trabalhos das federações, das sinodais, e vim para o Congresso Nacional. Voltei com a Secretaria Executiva. Depois da Secretaria Executiva, nós fomos ainda vice-presidente da região sul. E voltamos para casa. E hoje, nós estamos servindo a Igreja Presbiteriana do Brasil na Secretaria Nacional do Trabalho Feminino. Portanto, quando se fala de revitalização das forças de integração ou das sociedades internas, nós temos condições de opinar sobre o assunto, até com uma certa segurança, porque conhecemos bem de perto o trabalho feminino, desde a igreja local até a Confederação Nacional. E desde que nós assumimos esse cargo, essa função dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós temos como lema o Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E à medida que nós formos falando sobre aquilo que tem sido realizado dentro dessa secretaria, que Deus nos ajude a sermos fiéis naquilo que falarmos e que chegue no coração daqueles que estão nos ouvindo o panorama do trabalho feminino a nível nacional.
Quando nós assumimos a secretaria, nós olhamos o guia e vimos que nós tínhamos necessidade de fazer um diagnóstico, como é que está o trabalho a nível nacional. Montamos um questionário com várias perguntas, desde nível de SAFs, federação, sinodais, presbitérios. Foi um questionário bem abrangente. E quem nos ajudou a fazer isso foi os nossos secretários sinodais e os nossos secretários presbiteriais. Dos questionários distribuídos, nós recebemos mais ou menos 60%. E pudemos fazer um levantamento da realidade do trabalho feminino dentro da IPB. Foi um tanto entristecedor. Por quê? Nós notamos que temos presbitérios sem federações. Temos presbitérios com 10 igrejas, com 4 SAFs, 5 somente federadas. As demais não estão federadas. Então, nós vimos assim que há uma lacuna muito grande dentro do trabalho feminino em relação à organização local, tanto de igreja, consequentemente isso vai atingir presbitério, sínodo e vai chegar lá no trabalho nacional. Em todos os encontros, e outra coisa que nós queremos trazer aqui, nós fizemos assim, participamos de 2 encontros nacionais, de secretários, onde todos os secretários nacionais estiveram, a maioria esteve presente. Nós trabalhamos sobre esse assunto de revitalização. E em todos os encontros regionais que nós tivemos, nesse quase 2 final de quadriênio, e nas reuniões da comissão executiva, sempre tivemos oportunidade de fazermos um encontro com os secretários. E nesse encontro com os secretários, sempre nós ouvimos o que estava acontecendo lá na sua jurisdição, ao mesmo tempo que levantávamos os problemas negativos e os positivos. E disso foi resultando algumas posições dos secretários. O que é necessário acontecer de fato, tanto dentro do trabalho feminino, como dentro do Concílio Maior, que é o Supremo Concílio. Então, nós queremos tomar a liberdade de apresentar alguns dos muitos pontos que foram levantados durante esse tempo sobre o que precisa ser tratado com atenção dentro dos concílios para que, de fato, essa revitalização aconteça dentro da IPB. A primeira coisa é a falta de adesão do sistema presbiteriano de sociedades internas por pastores que optam por ministérios que dá resultado imediato e dê indicação de direção por parte do próprio líder. Então, a nossa igreja é uma igreja democrática, mas parece que funciona mais ou menos como a episcopal. Outra coisa também é a deficiência do ensino sobre as forças de integração dentro dos seminários e dos institutos bíblicos. E isso nos entristece como mulher presbiteriana de SAF, porque a Confederação Nacional tem um zelo muito grande em relação aos seminários. Ela visita todas as gestões de presidência, visitam todos os seminários, visita os institutos bíblicos. Há uma oferta para cada um deles, sempre há uma oferta dentro do quadriênio. E, além das visitas, ainda são levados mimos para os seminaristas, há uma palavra de incentivo. E é muito triste quando nós viajamos por aí, vamos nas reuniões, chegamos nas igrejas, algumas igrejas, que são poucas, graças a Deus, onde a mulher parece que não tem muito espaço. Ela não pode fazer a liturgia de uma reunião, ela tem apenas falar naquele espacinho que é dado para ela naquela igreja. Isto quando esta igreja hospeda uma reunião ou da federação, ou uma reunião da sinodal, ou mesmo um encontro regional. Então, isso nos entristece também como mulher presbiteriana. Outra coisa também que a gente observa, que é necessário observar,
são os professores que dão aula, aula nos seminários e nos institutos bíblicos. Tem professores que são contrários à força de integração. E, geralmente, ao invés de ser um ponto positivo para incentivar os estudantes, ao saírem dali, valorizarem o trabalho local da igreja, as forças de integração, SAF, eles saem, parece que, contrário àquilo lá. Certa vez, conversando numa reunião, estava lá um seminarista conversando, numa reunião de SAF, conversando na mesa de refeição, tal, e ele muito eufórico e tal, teve a infelicidade de dizer assim: eu quando for pastor, eu creio que eu não vou dar muita importância para essa questão de SAF. Bom, eu como o Aniraci, virei e disse assim: como é que é? Você não vai valorizar a SAF? Onde você está? Você está sentado com a SAF? Você quer um conselho, filho? Dê valor à SAF onde você for pastor. Porque se você der valor na SAF, você vai ter mulheres orando por você, ajudando você no seu trabalho. Então valorize a SAF quando você for consagrado pastor. E esse menino, encontrei alguns anos depois, me abraçou e disse assim: a senhora tinha razão. Graças a SAF, eu estou bem naquela igreja. Então, é muito triste quando a gente vê isso a nível de território nacional e mesmo presbiterial. Outra coisa também é a não reciclagem sobre o assunto dos pastores oriundos de outras denominações. Sejam bem-vindos, eles têm parte bíblica, teológica, mas creio eu que acreditam esses que há uma necessidade, uma reciclagem, dele entender como é a doutrina presbiteriana, dele entender como é o sistema presbiteriano, e não colocar dentro da igreja aquilo que fazia lá na sua denominação. Isso é muito sério. Então, seja bem-vindo. Nós temos muitos pastores que vieram de outras denominações. A gente vê que encaixou tranquilamente dentro do sistema. E outros, para trabalhar, ele coloca um outro tipo de trabalho dentro da igreja e desmonta todo o nosso sistema. Outra coisa que foi levantada foi a ausência de dispositivo que coíba a rejeição das forças de integração dentro da IPB. Então, isso não cabe a nós. Isso cabe aí ao Conselho Maior, que é o Supremo Concílio. Também levantou-se assim uma situação de uma confecção de uma agenda unificada. Como é que é isso? Respeitando as agendas da SAF local, da federação, da sinodal e lá nacional. Precisa haver isso entre as sociedades internas. Vamos tomar, por exemplo, a SAF local tem uma agenda de trabalho. A SAF local trabalha. Aí a UPH tem, a mocidade tem, todos têm uma agenda. Isso a nível de igreja local, a nível de federação e a nível de sinodal. Então, o que é necessário? Alguns presbitérios já fazem isso, já reúnem todos os líderes das sociedades internas no presbitério e junto formam a sua agenda. Para que quando tiver uma reunião fora da igreja, ou dentro da própria igreja, isso seja de uma forma que não desnude a igreja. Porque, de repente, sai SAF, sai o PH, sai todo mundo e a igreja. Nós temos escola dominical, nós temos os trabalhos normais do domingo, e a igreja local precisa desse pessoal ativo nos trabalhos. Então, essa agenda, em alguns lugares nós sabemos que já acontece. Essa agenda ela é trabalhada para que se vai sair e voltar. Eu conheço algumas igrejas que podem ir, não tem importância, mas no domingo aquela delegação tem que estar dentro da igreja. Citamos sempre que a igreja é o embrião
de todo o trabalho nacional. Outra coisa também é nomear conselheiros, secretários presbiteriais e sinodais que se identifiquem com o trabalho da SAF. Dar atenção à lista tríplice que o guia dá esse direito, dá atenção para essa lista tríplice na escolha do secretário, da secretária, da conselheira, do conselheiro, sabendo se essa pessoa gosta do trabalho. A questão não é só nomear de ter lá dentro da estatística que tem lá um secretário, tem lá um conselheiro, mas é saber se essa pessoa está envolvida com o trabalho, se ela gosta do trabalho, se ela conhece. Outra coisa, se ela conhece a doutrina da igreja, se ela conhece o guia do trabalho feminino, se ela sabe o que ela vai fazer lá na SAF como conselheiro, se ela sabe o que ela vai fazer lá na federação como secretário, se sabe o que vai fazer lá na sinodal como secretário sinodal. Não é apenas nominal, é alguém que vai se envolver com o trabalho junto à mulher, nessas instâncias. Outra coisa também é que a questão dos relatórios. A SAF dá um relatório para o conselho, as federações mandam o relatório para o presbitério, vai o relatório para o sínodo e vai também o relatório para a Confederação Nacional. O que se nota, e há também assim, um certo, desculpa a expressão, não é pouco caso, mas assim, vai para a comissão, leu lá e está muito bom, está ótimo. Não é isso. É necessário olhar com carinho o relatório, olhar com carinho a estatística, olhar o que é que aquela SAF fez dentro daquela igreja, dentro do presbitério, olhar o que aquela federação fez dentro da área de evangelização, dentro da área de assistência social, o que ela fez, como é que é a estatística dela dentro daquele concílio. A mesma coisa é a nível sinodal. Então, faça um relatório bom, coloca lá tudo que é necessário, tudo que fez, de repente vem lá 3 linhas dizendo que foi aprovado, tal, passou, tal. Não é isso. Se pede um relatório, é porque querem saber o que essa sociedade está fazendo dentro do seu âmbito. Então, é preciso valorizar. Isso desde SAF até Confederação Nacional. O trabalho é feito, ele é bem organizado, os relatórios são bem elaborados, mas eles precisam, é necessário que os concílios recebam esses relatórios e façam observações dos destaques, né, para tomar conhecimento e acompanhar a atuação nesta área de atuação dentro da igreja. Não é simplesmente receber o relatório, dar ali no relatório, mas não levantar aquilo que é positivo. E até aquilo que às vezes acharem que não é muito bom, mandar lá uma orientação para a federação, mandar uma orientação. Vemos esse item, orientar o que pode melhorar. É isso que as sociedades internas precisam. Outra coisa também é treinar os conselheiros, secretários, para exercer a função. Procuramos fazer isso dentro da nossa secretaria. Os nossos secretários, no começo, foram saturados de muita coisa. Todas as vezes que tinha reuniões oficiais, eles recebiam uma carta na orientação, além do guia que todos eles têm em mãos, eles receberam orientação através de cartas, dizendo de como que deveria ser a postura deles lá no Congresso Sinodal, ou nas reuniões da Comissão Executiva. Porque o secretário, o conselheiro, os secretários, mesmo o secretário nacional, é apenas o que? Membro ex officio. É aquela pessoa que está ali para orientar, para ouvir, para ajudar na organização do trabalho. Não é aquela pessoa que chega e acha que ele é mais importante do que a presidência. Não é. Os secretários, secretário nacional e aí por diante, não é mais importante do que a própria a nacional, por exemplo. A secretaria está junto, orientando, observando e vendo se as coisas estão dando certo ou não, e orientando.
Os secretários geralmente trabalham na retaguarda. Vocês podem observar que nas minhas 2 gestões, nós não fomos em nenhum congresso sinodal. Por quê? Não era da nossa alçada estar lá em congresso sinodal de eleição, porque tinha lá o secretário sinodal, tinha lá o representante da nacional. A igreja, ela está olhando na retaguarda. Através do WhatsApp, graças a Deus nós temos esse grupo, é uma beleza, nós acompanhamos o trabalho dos secretários sinodais quase que diariamente. E eles foram orientados a fazer a mesma coisa com seus secretários presbiteriais. Ter um WhatsApp e acompanhar o trabalho dos secretários sinodais, presbiteriais, dentro da sua jurisdição, orientando lá os conselheiros. Então, é um efeito cascata. A coisa não fica só, não pode ficar centralizado. Há uma necessidade de expansão desse treinamento para que não haja tantos erros. E tem dado resultado, graças a Deus. E com isso, o que está acontecendo? Uma maior integração entre os conselheiros, secretários e secretário nacional. Então, hoje, nós podemos conhecer o trabalho através dos secretários sinodais que nos informam sobre o que está acontecendo nos presbitérios, que informam o que está acontecendo na SAF. São tantas as informações que, às vezes, a gente até se perde. E dentro do meu WhatsApp, graças a Deus, nós temos os auxiliares. A gente precisa te ajudando para fazer essas coisas. Então, hoje eu tenho lá, posso contar com o presbítero William, pastor Christian, que nos ajudou muito nisso. Hoje, a gente sabe lá quem está fazendo aniversário, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe se alguém está enfermo, a gente ora. Então, hoje nós somos uma equipe. Outra coisa também que é necessário é que as partes conheçam o guia do trabalho feminino e também a doutrina da igreja. Tem de conhecer. Porque se não conhecer, como é que vai trabalhar com aquela sociedade? Não tem como trabalhar. Então, isso também é colocado para eles de uma forma assim, bem tranquila, e sabemos que está funcionando pela graça de Deus. Isto é o nosso trabalho dentro da Secretaria Nacional. Agora, eu quero falar alguma coisa sobre o trabalho feminino, a revitalização da Força de Integração. Vinho novo, tem odres novos. A SAF é a Força de Integração, vou falar mais antiga não, com mais anos de atividade dentro do IPB. 137 anos é quase 2 gerações de 70 anos. E nós já estamos quase chegando à 3ª geração. Então nós temos uma história digna de respeito e admiração pelo que as nossas ancestrais realizaram, legaram para essa geração e tudo aquilo que tem sido realizado no decorrer dessas décadas. E assim como a IPB tem como slogan, né, reformada sempre reformando, eu creio que não pode ser diferente dentro de uma força de integração como é a SAF, de também pensar nisso. Pensar em rever as atividades que vem desenvolvendo, se a mesma tem preenchido as necessidades da auxiliadora no presente século. São muitos os pontos positivos, muitos, mas nós estamos recebendo aí um grande número de auxiliadoras nessa nova geração. Nós vemos as eleições da SAFs, Federação, muitas mulheres bem jovens, mulheres de 30 anos, de 25 anos, 35 anos, então uma média de 25 a 40 a 45 anos. É uma geração que está chegando dentro do trabalho feminino. O que é necessário? Ou rever o que nós estamos fazendo para que essa geração que está chegando, elas permaneçam, elas gostem e elas criem atividades dentro daquilo que é possível para aquelas que virão depois. Outra coisa também é cuidar também daquelas que estão dentro. Por isso há uma necessidade de novas estratégias para estimular, primeiro, aquelas que estão permanecerem.
Oh, mas como? Sim, porque é necessário, é por isso que é necessário sempre olhar a estatística. É necessário sempre nós olharmos o número, nós olharmos como é que está. Porque aquelas que estão permanecendo, todas que de 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, 3 anos atrás, elas permanecem. Então, há uma necessidade de fazer um diagnóstico, para que haja assim, uma forma de estimular a permanência daquelas que estão e atrair aquelas que ainda não fazem parte. Olha, nós temos normas que são imutáveis. O vinho é novo, vai continuar novo, mas os odres precisam ser novos. E lá na parábola fala que esses odres, quando eles envelhecem, eles precisam ser o quê? Restaurados. Não é o caso da SAF. A SAF não é velha. A SAF, ela é nova. Mas ela precisa de algumas áreas, quem sabe, fazer reformulações, como já aconteceu com o guia, e quem sabe outras áreas sejam necessárias de ser trabalhadas nesse presente século. Nós não podemos jogar fora aquilo que temos. Não podemos. Mas nós podemos reciclar, atualizar a maneira de aplicação. Como eu disse, a gente não joga fora o que é aproveitável, e sim através de um diagnóstico lá na SAF. Oferecer alternativas para que as atividades, mesmo sem perder a essência, possa ser mais atrativa e mais dinâmica. Sabe, o Guia do Trabalho Feminino já oferece mais leveza na execução de alguns trabalhos, que antes eram considerados engessados, cansativos, inadequados. Se continuam assim, quem está fazendo está errado. Porque há uma proposta de melhoria, há uma proposta de se fazer diferente. Se não está fazendo, alguma coisa está errada. Então isso precisa ser corrigido. É por isso que nós estamos falando aqui, é uma sugestão que nem a minha presidente não está nem sabendo disso, mas de que faça um diagnóstico lá na SAF, para saber como é que esse guia está sendo trabalhado lá na SAF. Como é que estão as reuniões plenárias, como é que estão a estatística, como é que estão trabalhando isso lá. Para ver se realmente aceitaram as mudanças que ocorreram. É muito triste falar isso, mas às vezes nós temos dentro da sociedade mulheres zelosas, cuidadosas, mas saudosistas. Mulheres que não querem mudar as coisas, mulheres que acham que tem que ser daquela forma. Não é a idade. A idade não conta nisso não, o que conta nisso é a nossa cabeça. Nós temos de caminhar de acordo com a evolução da sociedade. Mesmo dentro da palavra, não é mudar a palavra, não é mudar isso aqui, mas nós vemos que nós estamos convivendo com uma sociedade que corre, que tem uma mente, não tem mais tanto tempo. Então é necessário dar uma checada lá na SAF, porque a SAF é o embrião do trabalho feminino. Sempre batemos nessa tecla. Tem de cuidar da SAF. Nós somos aí quase 3.000, né? Mais ou menos 3.000 SAFs. Tem de cuidar. Tem de saber o que está acontecendo dentro da SAF. Se a vovó deixou acontecer lá um plenário mais leve, se deixou acontecer uma reunião departamental mais festiva, com a palavra mais algo gostoso, tem que saber como é que está acontecendo lá. Porque senão, as mais novas não vão entrar, mas vão sair. E às vezes nem vão entrar. Então o guia do trabalho feminino deu essa leveza dentro do trabalho. E hoje, a comunicação é fácil, rápida, e a troca de experiência entre as SAFs e a federação é muito rápido. Hoje nós temos a mídia. Olha, para dar conta disso no dia é complicado, porque você tem notícias de todo lugar, você sabe tudo que está acontecendo, as lives que estão acontecendo, as reuniões que estão acontecendo, os convites, você não dá conta. Você tem que selecionar o que você vai assistir. Então, hoje, há uma oferta dentro do trabalho feminino de muita coisa boa para absorver.
Mas se nós tivermos um direcionamento a nível de SAF, depois federação, depois sinodal, chegando na nacional, pode crer, se já está bom, vai ficar melhor. Por quê? Hoje nós convivemos com uma geração cujo tempo parece milimetrado. Não tem tempo. Não tem muita paciência. Não tem muita paciência com aquelas atividades onde é só ouvinte e não participante. Não tem paciência mais de sentar, como nós estamos aqui agora, quem sabe uma plateia aí nos ouvindo, para ouvir, sem participação. Isso dentro desde a SAF até as demais instâncias, isso precisa de ser remodelado. Hoje é necessário criar estratégias onde haja interação entre as mulheres, onde haja o compartilhar, o trocar experiências, porque nós temos que aprender a trabalhar com o todo. Nós não podemos trabalhar apenas na parte espiritual. Não podemos. Por quê? Trabalho com aconselhamento. E crente tem depressão. Crente tem ansiedade. Ainda mais depois dessa pandemia. A mulher cristã, ela tem problemas de relacionamento dentro de casa. Ela é cristã, mas ela tem os problemas sociais que estão lá dentro da sua casa. Aí é preciso perguntar assim, o que é que esse grupo de mulheres, chamado SAF, dentro da igreja local, tem oferecido para esse grupo de mulheres? Não só para aquelas que são sócias, mas aquelas que nós queremos atrair para se tornar sócias. Então nós precisamos, muitas vezes, melhorar a nossa linguagem. Melhorar aquilo que nós estamos oferecendo. Elas precisam de ouvir dentro da igreja, dentro da palavra, da palavra nossa, que é palavra pura, aquilo que é verdade. Se nós não oferecermos isso, o que vai acontecer? Vão ouvir em outros lugares. E às vezes coisas que não têm nada a ver com a palavra e que vai confundir a cabeça. Então a SAF local, ela precisa de cuidar do todo da mulher. A oração é a mola de tudo. Mas junto com a oração é necessário nós cuidarmos da parte emocional dela. Nós cuidarmos da sua parte afetiva. Entender essa mulher, ajudar ela a se entender, ajudar ela a sair da situação dentro da igreja, sem precisar de procurar coisas lá fora. Esses tempos atrás, conversando com uma pessoa, claro que a nossa SAF tem reunião de oração também. Conversando com a pessoa lá e tal, e a pessoa, eu estou indo na tal igreja, na reunião de oração. Falei, como é que é o negócio? Eu estou indo lá. Aí eu fiquei preocupado com esse negócio, sabe? Ué, vai na reunião de oração lá na outra igreja? Eu sentei com a pessoa e falei assim, o que você está ouvindo lá é melhor do que você está ouvindo aqui? O que é que estão oferecendo lá que nós não estamos oferecendo aqui? Então, nós condenarmos a pessoa por ela ir buscar uma palestra não sei onde, uma palestra da pastora falando de tal, não é isso. É nós olharmos do lado de fora das nossas paredes e ver o que está acontecendo aí fora, o movimento que está acontecendo aí fora, e dentro da palavra, dentro daquilo que nós temos de armazenado dentro de nós, oferecemos para as mulheres que estão dentro da SAF, das mulheres que estão dentro da igreja, algo para que elas gostem da igreja e gostem também da SAF. Então precisa com urgência de tratar disso, porque nós que trabalhamos com aconselhamento estamos vendo isso. Muitas mulheres dentro da igreja, até nós mesmos que somos líderes, nós precisamos de ajuda muitas vezes, nós precisamos de sermos ouvidas, nós precisamos de sermos ministradas. Graças a Deus que nós temos isso dentro das igrejas, mas isso a SAF precisa de tomar cuidado. Aí outra coisa também que a questão da liderança, né? A liderança, desde SAF, ela precisa ter a humildade de compartilhar e ouvir. O líder tem que ser ouvido. E muitas vezes o líder é aquele que ouve sem falar, sem ninguém falar.
O líder é aquele que tem que ter uma perspicácia de perceber nas atitudes, na maneira que se obedece, se aquilo está funcionando ou não. Então, ele tem que aprender a conhecer os seus liderados. E ele só vai também conhecer os seus liderados à medida que ele se conhece e à medida também que ele se policia e ele procura melhorar a sua própria identidade na presença de Deus e na presença das pessoas. Por quê? Porque o trabalho, quando ele é feito em equipe, é maravilhoso. Tem muito mais probabilidade de dar certo. Quando nós consultamos, nós ouvimos outras pessoas, às vezes nós fazemos um projeto lá que na nossa cabeça vai ser 10. Aí nós chegamos ou na diretoria, ou lá, conversando, quem sabe até com o conselheiro primeiro, aí não é que vai jogar água fria, vai ponderar, vai ter uma outra visão daquilo lá. Então o líder tem que aprender isso, ouvir. Porque a palavra de Deus diz lá em Provérbios capítulo 15, 22, está escrito assim: onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros, há bom êxito. Isso aqui, para o líder, tem que ser algo assim que tem que estar gravado no seu coração. Eu preciso dos meus liderados, eu preciso da companhia daquelas pessoas que formam a diretoria, eu preciso das secretárias de atividades, desde SAF, para que as coisas deem certo. E essa atitude, foi assim que nós aprendemos a trabalhar. É assim que nós temos de passar para a nova geração. Nós aprendemos a trabalhar na SAF, foi passando apertos, foi fazendo coisa, delegava para nós. Você vai fazer o estudo da devocional, você vai fazer, tremia nas bases, não sabia, mas você ia procurar socorro, você ia procurar saber como é que fazia. E você enfrentava, e você fazia, e você ia fazendo, e vai fazendo. É assim que se cria líder. Não é colocar as pessoas sentar no banco e você só vai ouvir. Só vai ouvir. Não pode, às vezes, nem palpitar muito, né? Então, quando nós compartilhamos lá na SAF e assim por diante, nós estamos criando a nova liderança. Outra coisa também é oferecer um programa, como eu falei, onde se atende, repetindo isso, onde se atende todas as áreas da mulher. Tratá-la como um todo. Eu já disse lá atrás. E isto, com certeza, vai atrair outras mulheres para a SAF. Então, é necessário rever o que está oferecendo. É bom, é ótimo, mas pode melhorar. Pode ampliar uma visão para o todo. E isso tem que partir lá na SAF. Me perdoe a minha insistência em dizer isso. Porque a SAF é o sustentáculo da Confederação Nacional. A Confederação Nacional existe por quê? Não é porque existem sinodais e porque existem federações. A Confederação Nacional é pujante, trabalha, porque aqui na base tem SAFs que oram, que trabalham, que contribuem. Então, esse pessoal aqui precisa ser olhado com muito carinho nesse século XXI. Nesse fim de duas gerações, começando a terceira geração. É preciso. Outra coisa, que a SAF, de novo, ela não pode ser sobrecarregada, porque ela tem uma agenda, já falei lá atrás, ela tem uma agenda local. E vou dizer uma coisa para vocês, é muito mais difícil ser presidente SAF, pertencer a uma diretoria de SAF, do que de federação e de sinodal. Porque na SAF, trabalha semana inteira com aquela mulher. Na SAF tem que produzir quase toda semana situações diferentes. A SAF tem que ser dinâmica, a diretoria tem que ser coesa, não é trabalhar, mas é saber o que oferecer para aqueles que estão permanecer e aqueles que não estão, olhar, gostar e vir e agregar. Outra coisa que nós observamos nessas nossas andanças é a questão da doutrina da igreja e o conhecimento guia. A mulher presbiteriana, sendo membro de SAF,
ou membro de igreja tem a obrigação de conhecer pelo menos o básico da doutrina presbiteriana. Porque se conhecer a palavra e conhecer a doutrina da igreja, não vai procurar em outros lugares alimento. Não vai. Vai alimentar daquilo que a SAF está oferecendo. Então é necessário conhecer a doutrina da igreja, conhecer a palavra, conhecer a doutrina da igreja e conhecer o guia do trabalho feminino. Outra coisa, as mais experientes espaço para as mais jovens, ficando na retaguarda. Como eu falei antes, não como saudosista. Mas você vai fazer dessa forma? No meu tempo, o seu tempo passou. O seu tempo foi ontem. E o seu tempo é hoje. E o ontem que você garimpou e está aí dentro de você, é o que você vai trabalhar na sua cabeça nessa nova geração e andar um pouco com ela, porque senão você está perdida. E olhar ter um olhar para aquela que está chegando agora, com a sua maneira de pensar, com a sua maneira de fazer, juntando com aquilo que é a sua experiência, vai ser uma beleza. Não pode cercear. É necessário ensinar. Ter paciência para ensinar e ficar na retaguarda. Se qualquer coisa aconteceu, você está ali para ajudar. Aquelas do século agora, que já está passando, elas precisam atualizar. Tem que se atualizar. Está aí, a gente tem que se atualizar. Vocês já imaginaram? Agora, por exemplo, nessa pandemia, quanto que a mulher presbiteriana avançou? Quanto que nós aprendemos com a mídia? Mal nós sabíamos lá ver o WhatsApp agora, nós temos que entrar nas lives, nós temos que conversar nas lives. Estamos aqui fazendo esse vídeo aqui que não é fácil. Pensa que é fácil uma pessoa da minha idade estar fazendo esse vídeo? Claro que não é. Isso deu um trabalho muito grande, mas é necessário fazer. Então vamos aprender. Vamos aprender. Não é tempo de falar assim, olha, eu não vou fazer porque eu não sei. Não, eu não sei, mas eu vou aprender. E eu sei que eu posso aprender. Assim eu aconselho as nossas veteranas aí que usem aquilo que têm. Melhore isso para o tempo atual, para poder ajudar aqueles que estão chegando a gostar daquilo de onde você vem de muitos anos. Plagiando aí o reverendo Hernandes e seu sermão, que ele faz ali na Reforma, muito bom, né, no culto da Reforma, um alerta aos evangélicos do Brasil. Eu quero dizer assim, o que estamos fazendo hoje para influenciar as mulheres que estão chegando agora para dar continuidade a essa história? O que nós estamos fazendo? Como mulher presbiteriana, como SAF, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos deixando de legado para aqueles que virão depois de nós? Então é necessário nós observarmos que a nossa missão ainda não terminou. Porque agora nós podemos ficar lá na retaguarda, dando apoio à geração que está chegando. Dando apoio. Concluindo, a mulher presbiteriana, ela precisa valorizar o espaço que tem dentro dessa igreja. E a SAF é o melhor lugar para desenvolver seus talentos e dons. Quando é feito isso, nós já falamos até agora. É um lugar de crescimento espiritual, é um lugar de aconselhamento, é um lugar de compartilhar, é um lugar de tratar do espírito, da nossa convivência com Deus, mas da nossa convivência conosco mesmo, que é uma coisa muito difícil, na nossa convivência com os nossos familiares. É dentro da SAF que nós podemos trocar essas experiências e melhorar a nossa convivência com a gente mesmo. Que a pessoa mais difícil de trabalhar somos nós. E pode ter certeza que a SAF, quando ela olha dessa forma, ela é um lugar onde a mulher tem um espaço para crescer nessas áreas. Ela é uma força de integração que trabalha de maneira organizada. Eu falei que presta relatório. Em todas as instâncias presta relatório. Outra coisa também que tudo que ela faz é para glorificar a Deus. Porque se tivesse nascido
há 137 anos e até existir até hoje 137 anos, e praza a Deus que isso vai até a consumação dos séculos, é porque essa SAF nasceu no coração de Deus. É porque essa força de integração nasceu no coração de Deus. É porque as mulheres de ontem e de hoje são mulheres compromissadas com o Senhor e servem ao Senhor dentro dessa força de integração. Caso contrário, ela não teria vingado. Caso contrário, ela não existiria mais. E caso contrário, ela não estaria fazendo o que ela faz. Então, é o lugar da mulher presbiteriana. Ela precisa entender que ela tem que estar lá e somar. E tenho certeza que isso vai acontecer em nome de Jesus nessa nova geração. Encerrando, amados, graças a Deus que Ele tem nos dado esse privilégio. Primeiro, de sermos salvos em Cristo Jesus. Segundo, pertencemos a uma família cristã. Então, a Ele, toda a honra e toda a glória. Porque aí, nele existe todas as coisas. E se nós estamos aqui hoje, se temos uma igreja como nós temos, é tudo porque Ele quis e Ele quer. E nós temos certeza que Ele fará ainda grandes coisas através dos fiéis que congregam nesta igreja. Seja assim para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.